Fala Dev! Quer aprender 10 dicas quentes para o seu código ser faixa preta? Não importa se você usa IA, você ainda está no controle, tem que estar no controle e tem que saber produzir código bom. Seja você que escreva, seja você mandando a IA escrever. Quer saber mais? Vem assistir o vídeo. Fala Dev, seja muito bem-vindo ao Dev Faixa Preta, o mais novo canal com 15 mil inscritos aí na parada. Muito obrigado a todo mundo aí que comenta, compartilha, curte, se inscreve, indica pro amigo. Pô, as mensagens que eu recebo no privado são muito legais, né? A gente aí nessa missão de continuar apregoando boas práticas de arquitetura, design, codificação, mesmo na era da IA, né? E esse vídeo específico, eu já fiquei pensando nele, né? Eu tô pensando nele há um tempo, né? Como é que eu abordo, né, boas práticas de codificação em uma época em que código tá virando commodity. Commodity, para quem não sabe, é um conceito de um produto produzido assim em larga escala, né, e sem grande diferenciação entre os produtores. Por exemplo, soja, milho, café. Quando você né, vai comprar soja, a menos aí casos muito específicos, tá? Mas você normalmente não se importa muito com quem. Nossa, vou comprar do produtor tal. Por quê? Porque é soja, né? Então, assim, se atender ali o mínimo de qualidade, higiene, soja é soja. Então não importa, normalmente vai no mais barato. E isso é um conceito econômico, né? Commodities. Então, não é necessário mais tanta especialização profissional, que é o caso do código-fonte, né? Hoje os modelos de inteligência artificial estão gerando código, né, assim, a balde. Então, não é mais, assim, a figura do programador, né, do desenvolvedor, como a gente conhecia, ela tá ficando diferente. Não vou dizer que ela tá acabando, ela tá ficando diferente, né? E isso tá mudando, sim, o nosso mercado, né? Fatalmente, o desenvolvedor ele já tá tendo que se reposicionar há um tempo. Então eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou abordar esse tema? Como é que eu vou falar sobre boas práticas de codificação em uma era em que se manda a IA fazer tudo? Mas aí que tá, pessoal. A IA, eu vejo assim, essa é a minha visão, tem gente que pensa diferente, né? A IA ela é um grande potencializador, né? Ela é um grande executor de tarefas e ela, obviamente, ela tira conclusões sozinha, né? Tem um outro vídeo aqui, alguns vídeos em que eu já falei sobre que a IA generativa, na verdade, não gera nada, ela produz conhecimento a partir da base de conhecimento que ela tem, que é gigantesca, né? E isso inclui análise de base de códigos produzidas por pessoas, por seres humanos, então tem muitos erros ali, né? Então é possível, né? Quem já trabalhou minimamente aí com geração de código, com assistente de codificação, sabe que às vezes a IA erra, né? Tira coisas que não tem que tirar, coloca coisas que não tem que colocar. Às vezes, para corrigir uma coisa simples, cria uma estrutura gigantesca. Tudo bem que isso tem evoluído ao longo do tempo, mas o ponto que eu quero chegar é que assim, a IA é muito poderosa e está alavancando a produtividade absurdamente, mas ela precisa ser direcionada, especialmente quando a gente está falando de um ambiente corporativo, com sistemas críticos, sistemas que não podem ter falha, ou tem que ter falha controlada. Quando a gente entra nesse nível, né, a gente tem que ter bons engenheiros de software pilotando a IA, para que a IA produza em alta escala, mas dentro dos bons conceitos de arquitetura, design, segurança, para que a aplicação possa desempenhar, ter resiliência, enfim, né? Tudo que a gente espera de uma aplicação corporativa, que é muito diferente do seu projetinho de final de semana, né? Muito diferente do seu size ali que ninguém usa, ou que tem 2, 3 usuários. Então, quando a gente entra em software crítico, software importante, o cenário muda um pouco. Por isso que eu bato nessa tecla. A gente não pode se afastar dos fundamentos, do conhecimento de programação, boas práticas, design, para que a gente possa direcionar a inteligência artificial a produzir bons produtos, coisas boas que lá na frente não vão estourar, né? Alguns amigos brincam que, assim, do meio de desenvolvimento, né, que eles estão muito tranquilos porque, na verdade, a IA está produzindo tanto lixo, né, segundo eles, que lá na frente vai ter muito trabalho para fazer manutenção. Talvez, né? Ou a própria IA vai acabar resolvendo isso. Não sei. O que eu sei é que eu sigo estudando, me adaptando, vendo o que está acontecendo e não me afastando dos fundamentos, e eu recomendo que você faça o mesmo, tá? Um programador vibe coder também é commodity. Qualquer pessoa pode sentar e direcionar uma inteligência artificial a produzir código, a produzir uma tela. Então, se você vira commodity, já sabe, né? Bom, então vamos falar sobre o assunto específico em si. Separei aqui, ó, 10 dicas para o seu código. Inclusive, você pode pedir a IA que siga essas dicas, tá? Fica a dica. Para que se produza um código limpo,
Legível. Código legível é aquele que uma pessoa abre e consegue ler, entender com facilidade. Isso é ouro, tá? Qualquer desenvolvedor que se preze valoriza isso, tá? Dá até um prazer quando você abre um código-fonte que você lê e entende. Ele é fluente, ele é claro, né? Os comentários são... Eles mais ajudam que atrapalham. Quem nunca abriu, né, uma classe aí com getters e setters, que também é outro assunto polêmico, que eu não vou entrar aqui agora, mas o comentário do getter é gets the value, retorna o valor, ou set é seta o valor. Cara, isso é um comentário inútil, né? Logs inúteis, né? Quantas vezes eu já abri log, né, de aplicação que não dizia nada, absolutamente. Passei por aqui, o famoso passei por aqui, né? Alô mamãe, hello world, né? Então a legibilidade é extremamente importante. Então, galera, caneta e papel na mão, ou tablet e dedo na mão, ou notepad, não sei, tá? Anota aí, grava aí de alguma forma, ou pede para algum IA resumir esse vídeo, tá? Vamos lá. Primeira dica, nomes que tenham significado. Cara, pelo amor de Deus, não chame variável de n, salvo em loops ali, for n igual a 1, esse aí tá liberado. Mas ali dentro do teu método, da tua função, da tua classe, né, do teu programa, cara, dê nomes às variáveis que um outro... Pense sempre... Eu lembro dessa frase em alguma dessas... Não lembro, comunidade de programação muito antiga, acho que do Orkut, não tô lembrado agora, mas assim, pense que o próximo programador da manutenção no seu código é um serial killer que vai te perseguir e tal. Era uma forma de falar assim, cara, pense, nem que seja por medo, na próxima pessoa que vai pegar o teu código. Ela pode te admirar ou te odiar, né? Quem nunca abriu um código-fonte falou, né? Não vou falar aqui o palavrão, mas caraca, bicho, como é que o cara faz uma coisa dessa? Não tem um comentário, tudo enrolado, o negócio parece uma macarronada. Então, dê nomes que importam. Por exemplo, data de vencimento, data vencimento. Aí segue lá, né, o padrão da sua linguagem. O Java usa aquele camel case, né, que é o padrão. Eu gosto muito desse padrão. Tem outras linguagens que usam. Cara, só use algum padrão, tá? E dê nomes que as pessoas consigam ler, não só variáveis. Nome de classe, nome de função, nome de método. Dê nomes que explicitam o que aquela variável é ou o que aquele método faz, sem ser também grande demais, para não ficar muito verboso. Então, assim, use a criatividade e faça algo que as pessoas consigam entender, beleza? Essa foi a primeira dica. Segunda dica, uma função, uma responsabilidade. Aí, quando eu falar função, você pode entender como método. Isso tem muito a ver com aquele princípio básico de desenvolvimento que é alta coesão. O que é coesão? Né? O seu método, ele deve fazer uma coisa só. Talvez ele possa até fazer uma ou outra ali, mas ele tem que ter um core. E esse core deve ser a principal coisa que ele faz. Ah, mas o meu método deveria fazer 3 coisas, então quebra em 3 métodos. Tá? Isso não é uma regra rígida, engessada, mas é isso que você tem que buscar. Se você está vendo assim, cara, isso aqui está ficando muito grande, essa função, esse método está ficando com muitas responsabilidades, eu acho melhor quebrar. Você consegue, né? Quando você chega a um certo nível de senioridade, você vê isso rapidamente. Você vê, cara, isso aqui é uma responsabilidade, vou jogar para um outro método, essa aqui é outra, essa aqui é outra. E aí talvez vai ter um quarto método que vai coordenar essas chamadas, de acordo com os retornos e etc. Então seja coeso, pelo amor de Deus. Terceiro, cara, esse me pega muito. Magic numbers, números mágicos. Quem nunca viu aqueles números perdidos? Por exemplo, if nota maior que 8.5. Mas o que é 8.5? De onde saiu isso? Né? E isso é muito comum. A galera solta números soltos, assim, solta números soltos. A galera bota números soltos no código e, cara, isso às vezes veio da documentação lá de história de usuário, de requisito, e aí o cara vai ter que abrir o documento, aí abre e não tá lá. Cara, pense na pessoa que vai dar manutenção do seu código. Não use números soltos. Se você vai usar um número na tua regra de negócio para comparar, para setar, seja lá o que for, cara, salve isso numa constante ou em um arquivo de configuração, se for uma configuração, um parâmetro ali do teu sistema. Por exemplo, nesse caso, nota maior que 8,5, você pode colocar isso numa constante chamada nota para aprovação. Então fica muito claro. Se a nota é maior que a nota para aprovação, olha aí o primeiro item também aparecendo, né? Nome que faz sentido. Então, evite números soltos no teu código. Assim como strings soltas também, tá? Porque não é só número. Você pode querer comparar com uma string, você pode, né, ter esses valores fixos constantes que você usa nas suas regras
Coloque isso em algum lugar e dê um nome legível, pelo amor de Deus, tá? Quarto item, vamos falar de booleanos, né? Booleanos, né, para quem não sabe, é fogo, né? Se você tá vendo esse vídeo e não sabe o que é booleano, você tem que voltar algumas casas. Booleano é uma variável que representa 0 ou 1, true ou false, verdadeiro ou falso, né? Então, é importante que a variável booleana, o nome dela, represente uma condição. Por exemplo, para uma cobrança, tá? Vamos supor que você está modelando uma cobrança no teu sistema, então você vai ter uma booleana que vai ter assim, a is paid, ou então está paga. Ou você pode fazer um português aí, como é muito comum, is paga, né? Então você faz um if is paga, quer dizer, se está paga, né? Parece bobeira, gente, mas essa semântica das variáveis faz muito sentido. E o booleano é um caso muito específico porque ele denota uma condição, tá? Não somente um valor, que é diferente, por exemplo, da nota para aprovação. O booleano é uma condição, né? A cobrança está paga, a cobrança está cancelada, a cobrança está atrasada. Então, defina atributos e variáveis booleanas com esse padrão. Ele representa uma condição: paga, cancelada, enfim, atrasada e etc, etc, etc. Quinta dica, pessoal: reutilize a porcaria do código. Isso é um padrão na mente de qualquer desenvolvedor. Se você está vendo um código ser repetido em lugares diferentes do seu código, cara, pega isso, joga numa função só e faz esses lugares chamarem essa função. Pô, não é possível, você está ensinando a gente a fazer o básico. É porque a galera não faz. Então, pô, pelo amor de Deus, mantenha o seu código limpo, seco, tá? Minimalista. Não fica repetindo lógica. Eu não preciso nem dizer, pô, se você repete uma mesma lógica e você amanhã tem que mudar essa lógica, você vai ter que mudar em todos os pontos em que ela se repete. Você vai esquecer, vai dar problema. Enfim, coloca isso em um lugar só, em uma função única, beleza? Isso é básico, básico para você ter um código minimamente decente. Sexta dica: evite cadeias de ifs muito longas. If isso, aí dentro do if você tem outro if else, aí dentro desse if else você tem vários outros if else. Pessoal, isso aí é quase, para quem lembra aí do, quem lembra do goto? Você lembra do goto? O goto era uma linha lá no teu código, fazia você voltar para uma linha, um ponto específico. Você dava um label, tá? Vamos supor que você tem um label aqui na linha 50, aí você tá na linha 70, e aí tinha lá um goto label. Aí ele volta o ponteiro de execução para a linha 50, né? Isso era um caos total, porque os programas de runtime eram tantos goes to que a galera que ia fazer debug ficava doida, né? O fluxo não era linear, ele ficava indo, voltando, indo, voltando, indo e voltando. E quando você cria, né, uma árvore de decisão gigantesca no mesmo método ou função, a manutenção, o entendimento, o debug disso aí é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Tá? Então, primeiro, simplifique a sua lógica. Quem lembra lá do mapa de Carnot, lá da faculdade de computação, em que você tem várias sequências, assim, e tem ferramenta na internet para isso, tá? Você pode pegar uma lógica e pedir, inclusive IA. Você pode pegar o seu if gigantesco lá e pedir para ele otimizar aquilo ali. Então, ele vai identificar as condições e de repente ele vai produzir um if muito menor. Né? E aquilo, você pode também pegar certos ifs ali dentro e jogar em métodos ou funções separadas, para ficar um código mais limpo e fácil de manter. Então não faça essa cadeia de ifs enorme, if, né? If else, dentro de cada if ou cada else tem vários outros if else, cara, isso é um caos. Evite isso, por favor. Sétimo item, galera, comentário de código. Não é legal você comentar só o que é aquilo ali. É o exemplo que eu dei lá do método getter, né? De você, esse aqui retorna o valor. Tá legal, né? É muito importante, especialmente em métodos críticos, métodos ou funções muito importantes, não vou dizer em qualquer métodozinho ou funçãozinha, mas que você comente os porquês. Por que isso aqui existe? Ou até comentários ali dentro do teu código, né? É comum, às vezes, você colocar um comentário para explicar por que você está fazendo aquela lógica ali. E é justamente isso. Explique o porquê das coisas. Por que você está fazendo isso? Por que você está usando um hash map ali para... Por que você está separando, né, ali os teus registros por modalidade ou por categoria? Por que você está fazendo isso? Porque existe uma regra, tá? Porque eu tenho que fazer um agrupamento por modalidade, segundo o requisito tal. Então, ajude a pessoa que vai dar manutenção no teu código e documente, né? Também não seja, um outro ponto aqui, não seja over, né? Não é para comentar o código inteiro, o negócio virar uma bíblia, porque aí também fica ruim,
tá? Então nem 8 nem 8.000, galera. É comentar os setores mais críticos, as partes mais talvez complicadas de entender, e foque nos porquês e nem tanto nos oks, né? O que é isso, né? O que é isso e por que isso tá aqui, essa dica é de ouro, tá? Outra coisa, depois que você terminar, e aí você pode pedir uma ajuda para IA nesse sentido também, dê uma olhada geral no seu código, né? Porque o código ele tem que ser autoexplicativo. Esse é o item 9. O seu código ele tem que se explicar sozinho. Idealmente, uma pessoa vai abrir o teu código, vai ler e vai entender pelo menos a ideia geral. Não vou dizer que ele vai entender todos os mínimos detalhes, mas a ideia geral ele tem que entender. Se ele abre o seu código e ele vê um espaguete à bolonhesa, com um monte de coisa misturada, né, função sem coesão, tudo acoplado, né, um monte de, assim, um código que não segue nenhum ou quase nenhum dos itens que eu mencionei até aqui, seu código tá ruim. Seu código tá ruim e você vai ser xingado, né? Você vai ser lembrado aí pela macarronada que você causou. Então, assim, revise o código nesse sentido para ele ficar elegante, bonito. Quem aí talvez lembre das interfaces fluentes do Java, né? É uma forma de escrever. Assim, é claro, é estritamente necessário? Não. Você pode escrever código sem ser fluente, mas é bonito, é elegante, né? Você vê ali uma classe em que todos os métodos retornam à própria instância, então você pode ir chamando vários métodos em sequência aí, o negócio vira quase uma frase, né? Por exemplo, você tem um objeto cobrança, e aí você pode ter um método criar, né? Aí passar os parâmetros para ela ser criada, ponto. Depois você pode chamar um método para agendar, né? Que seria agendar uma notificação, ou depois um método para enviar, isso numa linha só, tipo, ponto criar, ponto agendar, ponto enviar, por exemplo, né? Exemplo que eu pensei aqui agora. Mas assim, você ter um código elegante que se autoexplica é muito importante. E última dica, essa também eu considero muito legal, que é assim, crie dentro dos teus métodos ou funções uma barreira de entrada que assim, que valida todos os inputs que você tem. Então, normalmente, os teus métodos e funções vão receber vários argumentos. Você, em nome da coesão e do baixo acoplamento, né? Porque você não sabe de onde está vindo aquilo ali. Hoje pode ser 2 clientes, amanhã pode ser 5. Você não sabe se os teus clientes trataram bem aquilo ali. Então, você tem que tratar, né? Então, faça isso primeiro. Então, assim, valide primeiro. Antes de começar a tua lógica, já valide tudo. Se assegure que no comecinho do teu método os parâmetros que você precisa que estejam setados estejam validados, porque aí o resto do teu código fica livre para assumir que aquilo ali é válido, você não precisa ficar fazendo verificações ao longo de todo o método, o que é péssimo, porque você vai, né, o seu código fica bagunçado, você às vezes vai esquecer de fazer uma validação, você vai fazer uma aqui, outra aqui, então faça ali uma barreira de contenção logo no início. Tá? Uma barreira de contenção logo no início, validando tudo. E se for o caso, você já lança uma exceção, você já retorna uma lista vazia, né? Se for um método, por exemplo, de pesquisa que retorna uma lista de resultados. Mas assim, faça a validação logo no início, beleza? E tem uma bônus, vou falar agora, que é a 11ª, que é o seguinte: evite métodos e funções com muitos argumentos, tá? Eu gosto de trabalhar ali até 5 ou 6 ali no limite, tá? Se tá passando disso, aí é uma questão também de elegância, né? Coloque isso num objeto, né? Falando aí do Java, que é a minha praia, né? Normalmente a gente coloca isso num objeto bin, né? Que é um objeto ali que, enfim, basicamente ele só tem estado, ele não tem comportamento, que também galera aí da orientação objeto purista reclama, mas que acaba que na prática a gente usa bastante. Mas evite, tá? 11ª dica seria assim: evite funções e argumentos e métodos com muitos argumentos. Fica ruim de você lidar, o seu código vai ficar naturalmente poluído, que você vai, né, ter que validar, lidar com tudo aquilo ali. Você pode criar um objeto à parte, né, que representa aquele conceito, receber os argumentos ali. Você pode, por exemplo, essa dica é bacana, você pode criar nesse teu objeto uma função chamada isValid, ou é válido, né, em que o teu próprio objeto valida o estado, ou seja, ele valida se os parâmetros estão setados corretamente de acordo com as tuas regras. Então você deixa o teu objeto coeso, né, e desacoplado, porque as funções ou métodos que receberem ele não vão precisar ficar validando o estado interno dele. Aí a galera purista da orientação ao objeto gosta. Beleza? Gente, já falei demais.
Mas olha, eu posso garantir que essas dicas são dicas de ouro. Se você começar a prestar atenção nisso na tua codificação, seja você fazendo, seja com a IA fazendo, seja você direcionando a IA, você vai produzir código melhor, mais legível, mais coeso e, muito importante, a pessoa que for dar manutenção depois de você não vai te odiar, não vai querer sua cabeça ou espalhar aí mentiras e... ou verdade, né? A seu respeito aí como programador, beleza? Galera, por hoje era isso. Quero pedir a você encarecidamente, se você apoia esse canal, se você curte o conteúdo, se inscreve nele, ativa o sininho, deixe seu comentário. O que você achou disso que a gente comentou aqui? Faz sentido? Não faz mais? Hoje a IA faz tudo, a gente não precisa mais saber nada. A gente vai virar um exército de vibe coders e depois a gente vê o que acontece, né? O que você acha? Comenta aqui embaixo e manda esse vídeo lá no teu grupo de programadores, pro teu amigo que tá começando, ou pro teu amigo que já é sênior, tanto faz. Ajuda a gente a crescer nessa missão que a gente tá de espalhar a palavra, a boa palavra, né? A evangelizar aí o que a gente acredita que é, assim, a fé aos fundamentos, né? Assim, ater-nos aos fundamentos da computação, da programação, do desenvolvimento, não para que a gente ignore a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje é uma realidade, veio para ficar, né? Acho que ela está revolucionando especialmente a produtividade e, enfim, a gente tem que se adaptar, o que não quer dizer que a gente tem que abrir mão dos conhecimentos. Beleza? É isso, galera. Um abraço.